Pessoal, vamos falar então agora, né? Já vimos a parte do canhão de elétrons. Vamos falar agora, vamos ver agora a parte mais, talvez, com mais informações aí do nosso sistema de iluminação, que é o sistema das lentes condensadoras, né? Então, já mencionei que temos no plural, temos algumas lentes condensadoras, no mínimo duas, e a gente vai estar quase sempre não. Sempre que a gente estiver mexendo no microscópio de transmissão, a gente vai estar mudando aqui, mexendo nessas lentes o tempo inteiro, tá? É a lente que a gente vai mais mexer aí durante a nossa análise, as lentes que a gente mais vai mexer durante a nossa análise no microscópio de transmissão, tá? Então, antes de eu começar a falar das lentes condensadoras em si, vamos fazer uma pequena revisão aqui de uma coisa básica de lentes, que eu não sei se vocês lembram de quando vocês tiveram ótica, né? Então, uma lente ela serve basicamente para a gente pegar uma imagem que está aqui localizada em algum lugar e a gente vai criar uma imagem desse objeto, né? Então a gente pega esse objeto e a gente cria uma imagem desse objeto e o grande ponto então de uma lente é que ele vai conseguir pegar esse objeto e criar essa imagem com um tamanho diferente do objeto, né? Então, usando as relações aí de Newton, a gente consegue verificar aí, descobrir qual que é a magnificação que essa lente vai colocar quando ele criar essa imagem. Isso depende só de duas coisas. Depende da distância focal da lente, isso é uma propriedade da lente, e depende da posição do objeto em relação à lente. Tá? Então, eu acho que o melhor jeito de visualizar essa equação da magnificação é a gente fazer esse gráfico da magnificação que a gente vai ter em função da distância do objeto para a lente, tá? Então vamos colocar aqui em termos de f. Se a gente estiver exatamente em 1, a gente está com o objeto exatamente no ponto focal da lente, e na medida que a gente vai aumentando aqui, a gente na verdade está movendo o objeto aqui nesse caso para a esquerda, ou seja, para mais longe da lente. Então se a gente estiver aqui no ponto 2, a gente está a uma distância, o objeto está a uma distância de duas vezes a distância focal da lente, tá? Então, olha que interessante. Se a gente colocar, o que isso mostra para a gente é que se a gente colocar o objeto exatamente no plano focal, né, no ponto focal da lente, isso daria para a gente aí uma magnificação infinita. Né? Esse objeto vai ser formado a uma distância infinita da lente. Na medida que a gente pega esse objeto e vai deixando ele cada vez mais longe da lente, essa magnificação vai caindo. Então, controlando a distância do objeto em relação à lente, né, se ela estiver exatamente em duas vezes a distância focal, a magnificação é 1, ou seja, a imagem e o objeto têm exatamente o mesmo tamanho. Então, controlando a distância que o objeto está em relação à lente, a gente consegue controlar a magnificação do objeto ao criar uma imagem dele com essa lente. Né? Então, isso a gente faz num microscópio óptico toda hora. A gente pega a lente, aproxima, afasta, né? A gente, para chegar ali no ponto que vai ter vai dar o foco que a gente quer, né? Ou seja, colocar o nosso olho aí na posição que o objeto está sendo formado. E a gente muda a magnificação no microscópio óptico fazendo o quê? Né? Vocês devem lembrar, a gente muda a lente. Então, quando a gente muda a lente, a gente está mudando a distância focal daquela lente. Né? Cada lente aí tem uma distância focal, cada distância focal aí vai dar para a gente uma magnificação diferente. Né? Então, é exatamente isso que a gente vai estar fazendo no microscópio de transmissão o tempo inteiro. A gente vai estar mudando a distância focal de todas as lentes. Constantemente a gente está fazendo isso. Tá? Então, sempre que a gente girar um botão, a gente tem vários botõezinhos lá, a maioria, não todos, mas a maioria deles, quando a gente gira aquele botão, a gente está mudando a distância focal de alguma lente. Então é isso que a gente vai discutir um pouquinho agora, tá? Só como uma observação aqui, se a gente tiver então uma série de lentes, eu consigo calcular, eu consigo colocar elas em série e a magnificação total seria o produto dessa magnificação de cada lente, tá? Isso a gente vai fazer no microscópio de transmissão, vamos falar sobre isso. Mas por que então a gente consegue fazer isso no microscópio eletrônico de transmissão? No microscópio óptico a gente tem que mudar a lente. No microscópio eletrônico de transmissão, não. A nossa lente do microscópio óptico, vocês sabem como ela é, vocês já viram,
ela é uma superfície aí, se for uma lente côncava, ela é convexa, ela é uma, né, essa semisfera aí, com essa característica aí de convergir os raios de luz que passam por ela. A lente eletromagnética que a gente tem no microscópio de transmissão tem o mesmo efeito com o feixe de elétrons, mas ela não é um pedacinho de vidro, ela é uma bobina, então é o que isso aqui, essa imagem aqui está mostrando para a gente. Isso aqui, na verdade, é metade da lente. Ela é uma bobina que é cilíndrica com um buraco no meio, que tem aqui que ela gera aqui dentro dela, o que essas linhas vermelhas estão mostrando para a gente, é o campo eletromagnético que ela gera dentro dela quando a gente aplica uma corrente elétrica aqui na lente. Então, o que a lente eletromagnética, o que a lente do nosso microscópio de transmissão ela nada mais é do que uma bobina que gera um campo eletromagnético lá dentro. E esse campo eletromagnético muda a trajetória do elétron. Então, se eu aumento a corrente elétrica que eu passo nessa bobina, eu mudo, né, eu aumento a distância focal da lente. Esse campo eletromagnético fica mais intenso, o elétron vai interagir mais fortemente com esse campo eletromagnético e a gente vai então encurtar a distância focal se a gente aumentar a corrente nela. Se diminuir a corrente dela, a gente diminui essa frequência, o elétron, a distância focal dessa lente aumenta, o elétron, então, nesse caso aqui, iria convergir aqui num ponto mais embaixo. Então, percebe que é um ponto simples aí, né, o funcionamento da lente eletromagnética no microscópio eletrônico de transmissão. E é muito fácil a gente mudar a distância focal dela. Se vocês até repararem quando vocês forem mexer o microscópio, ele até, se for um dos mais novos, ele até dá lá qual que é a intensidade que você está colocando de corrente nas lentes. Por exemplo, a gente vai ver que o botão que a gente mais mexe é o botão Intensity. Esse botão é a corrente na segunda lente condensadora. Vamos ver isso. A gente está sempre mexendo esse botão. A gente consegue de 0 a 100%. 0 seria a lente desligada, 100% seria a corrente máxima lá, que daria a menor distância focal possível para ela. Tá, esses GIFs aqui, infelizmente, não estão funcionando, mas dá para acompanhar. Eu fiz a aula aqui para não precisar deles. Tá? Então, mudar a corrente nas lentes vai ter um milhão aí de diferentes utilidades para a gente quando a gente estiver operando o microscópio eletrônico de transmissão. Aqui tem alguns exemplos. Quando a gente for fazer o foco da imagem, né, a gente está mudando a corrente de uma lente. Quando a gente está controlando a convergência do feixe sobre a amostra, ou seja, se vocês fazem, é o que a gente mais faz quando a gente está operando transmissão, que é fazer o feixe ficar mais largo ou mais pequeno. Isso a gente está controlando a força de uma lente. Quando a gente está aumentando, modificando o aumento da nossa amostra, a gente está modificando a corrente numa lente. E quando a gente vai do modo imagem para difração, a gente também está mudando a corrente de uma lente. A gente vai ver tudo isso aqui, o que a gente está fazendo exatamente. Tá? Então, vamos começar pelas lentes condensadoras. Eu falei que a gente tem o sistema mais básico possível, é um sistema com duas lentes condensadoras. Todos os microscópios de transmissão têm pelo menos essas duas. Tá? E o funcionamento delas por mais que a gente tenha duas, a função das duas é bem diferente uma da outra. Então é bem importante a gente entender o que a gente está fazendo com a primeira lente condensadora e como que a gente está mexendo na segunda lente condensadora. Tá? O conjunto da obra, ou seja, o sistema das lentes condensadoras, elas têm um papel importante, que é preparar, elas são como se fosse o spa do feixe. Então chega o feixe aí de um jeito, que foi como o canhão gerou ele, elas vão lá, vão pegar esse feixe, vão dar uma massageada nele, dar uma preparada nele, para ele chegar pronto, preparado, do jeito que a gente quer que ele chegue na amostra. Tá? Então, esse sistema aí de lentes condensadoras é o spa do feixe de elétrons. Então, basicamente, o que ele vai fazer para a gente ele vai preparar para que esse feixe chegue com a convergência e com o tamanho adequado para a gente fazer a análise que a gente quer. Então, ele vai preparar o feixe para chegar de algumas formas aí. Ele pode chegar de uma forma bem paralela, então seria essa imagem azul aqui. Então, está chegando aqui, então esses desenhos é o feixe de elétrons. Entrou na primeira lente, ele convergiu aqui num ponto, entrou na segunda lente,
Nesse caso aqui, o caso azul, a gente chamaria esse feixe de paralelo, ou seja, ele está chegando e incidindo sobre uma área grande da nossa amostra. E o laranja percebe que ele está chegando aqui num ponto só da nossa amostra. Né? Então, esse aqui seria o que a gente chamaria de feixe convergente. Está bem claro aqui por essa imagem que esse feixe, né, isso aqui é uma abertura, esse feixe nunca vai chegar totalmente paralelo na amostra. Na verdade, quando a gente estiver fazendo uma análise de uma região muito pequena, ele vai ser bem convergente, não vai ser pouco convergente não, ele vai ser bastante convergente, mas a gente ainda vai chamar ele de paralelo, sempre que a gente estiver querendo analisar uma região da amostra, ou seja, sempre que a gente intencionalmente espalhar esse feixe para ele não ficar concentrado só num ponto, a gente meio que fala que ele é paralelo, por mais que na prática ele nunca seja totalmente paralelo. Tá? Então, a gente vai operar ele no modo paralelo quando a gente for fazer imagens convencionais, campo claro, campo escuro, padrões de difração de área selecionada, a gente vai fazer nesse modo feixe paralelo, tá? E a gente vai usar ele no feixe convergente quando a gente for fazer, por exemplo, o modo transmissão varredura, o STEM ou METV, né? Quando a gente quiser tirar padrões de difração de feixe convergente ou nanodifração. A gente vai falar um pouquinho sobre todos esses aí durante o curso, tá? Então a gente vai estar usando esses dois modos e não é assim, eu vou alterar do modo paralelo para o convergente. Não, é só você girar um pouquinho ali o botão, você foi de um para o outro, tá? São os dois jeitos aí que a gente divide para falar, mas na prática isso aí você demora uma fração de segundo para ir de um modo aqui para o outro, tá? Então, o que a C1 e a C2 elas estão fazendo? Elas estão preparando o feixe para chegar com a convergência que a gente quis, e além disso, quando a gente for querer convergir isso aqui num ponto, muitas vezes a gente quer que esse ponto aqui seja o menor possível. Né? Se vocês lembrarem do que a gente viu da parte de canhão, esse aqui é aquele crossover do GAN que eu mostrei lá, do canhão, o primeiro crossover que é gerado imediatamente abaixo do canhão. Isso aqui tem uma certa largura, né? Que depende lá se ele é FEG, se ele é termiônico, depende. E quando a gente quer pegar isso aqui, vocês devem lembrar, isso aqui pode ser alguns nanômetros, até microns, dependendo do tipo de canhão. A hora que eu for fazer minha análise, isso aqui, esse tamanho aqui dele convergido na amostra, eu quero que seja muito menor que isso, em alguns casos, por exemplo, no modo transmissão varredura. Eu posso querer aí frações de 1 nanômetro. Então, uma segunda função aí dessas lentes condensadoras, que é o nome delas, condensar é diminuir, né? Então, um segundo papel é pegar esse sinal que está aqui e diminuir ele para a gente conseguir colocar ele exatamente no lugar que a gente quer da nossa amostra, tá? Então, por causa da sequência das duas, as duas lentes são muito parecidas, mas por causa da sequência das duas, a gente mudar a corrente na lente C1 e mudar a corrente na lente C2 vai ter implicações totalmente diferentes para o que a gente vai estar, para esse feixe aqui, o jeito que ele vai chegar na nossa amostra. Vamos pensar primeiro na nossa lente, na nossa primeira lente condensadora, é a que está ali em cima. Essa lente aqui, então vai ser a primeira que vai pegar esse sinal que está chegando ali do canhão e ela vai dar o primeiro tratamento, então, nesse canhão, aqui, nesse feixe de elétrons, né? Então, vamos imaginar que a gente começa a mudar a força dessa lente. Quanto mais forte ela está, mais a gente vai puxar o feixe na direção dela, né? Maior a corrente lá na nossa bobina, mais ela vai interagir, mais ela vai mudar a trajetória dos elétrons. Então, percebe que o que ela vai fazer se eu deixar uma corrente fraca nela, ela vai ter esse primeiro crossover aqui, né, o segundo, né, no caso, ela vai fazer isso que a gente chama de crossover, que é o ponto onde o feixe vai convergir de novo. Quanto mais fraca ela for, mais perto isso vai acontecer da segunda lente condensadora. Então, fraco ele vai acontecer aqui, médio ele vai acontecer aqui, forte ele vai acontecer lá, tá? E que implicação que isso tem? Bom, a hora que a gente pensar na gente formar esse... vamos agora pensar que eu vou lá e ajusto a segunda lente condensadora agora, para que essa amostra sempre chegue num ponto na minha amostra. Usando aquela equação da lente que a gente acabou de ver, nesse caso, vamos pensar que então isso aqui é meu objeto. Eu quero pegar esse meu objeto, que é esse ponto aqui, e criar esse objeto na minha amostra. Quanto mais
próximo tiver o meu, quanto mais próximo tiver o meu objeto da minha lente, menos eu vou conseguir demagnificar ele, né? Lembra, daqui para cá, né, eu tenho magnificação, daqui para lá eu tenho demagnificação. Então, se eu quiser pegar esse objeto e diminuir ele o máximo possível, eu tenho que deixar ele o mais longe possível da lente, né? Então, se a gente olhar de novo nessa figura aqui, nesse caso aqui, se eu deixar esse crossover aqui muito perto da segunda lente condensadora, a hora que eu pegar isso daqui e projetar na minha amostra lá embaixo, ele vai ficar grande. Esse spot size, né, o tamanho do feixe na minha amostra, ele vai ficar muito grande. Aqui ele vai ficar menor. Aqui, essa condição aqui vai ser o menor possível. Tá? Então, a principal função aí de alterar a corrente na primeira lente condensadora é a gente mudar o tamanho do feixe mínimo na hora que ele chega na nossa amostra. Tá? Então, se eu deixar no spot size número 1 na minha análise, seria essa condição aqui. Seria com esse spot size, com o crossover bem perto da C2. Percebe que nesse caso aqui, essa imagem é boa para isso. Eu tive muito pouca perda de sinal daqui para cá. Então, quase todo esse elétron aqui que saiu da primeira lente condensadora está entrando aqui na segunda lente condensadora. Então, essa situação aqui, eu tenho uma quantidade total de corrente chegando aqui na minha amostra muito grande. Nesse caso aqui, eu já tenho menos, né? Aqui menos ainda, né? Vamos supor que essa lente aqui ela tem um certo tamanho, qualquer coisa, se eu jogo esse crossover mais para cima, mais sinal vai cair aqui para fora. Então, tudo bem, eu consigo criar esse ponto aqui, o ponto lá que veio do meu canhão, deixar ele bem pequeno na minha amostra, mas aos custos de sinal. Quanto mais eu aumento a força na primeira lente condensadora, então eu diminuo o sinal que eu tenho, mas eu deixo ele mais o ponto menor lá. Então, no modo transmissão varredura, a gente geralmente quer uma maior corrente aí na primeira lente condensadora, né? Porque essa maior corrente vai então fazer com que o feixe chegue menor lá na nossa amostra, né? E agora já no modo transmissão convencional, ou seja, no modo que a gente quer iluminar uma área da amostra, nesse caso a gente tende a operar com essa lente mais fraca, porque a gente tem maior quantidade de sinal chegando na amostra, tá? Em algumas situações específicas a gente pode querer aumentar o spot size, né? Ou seja, aumentar a corrente. Então sempre que eu falar aumentar o spot size, entenda, aumentar a corrente na primeira lente condensadora. No modo transmissão convencional, por exemplo, quando a gente for querer tirar alguns padrões de feixe convergente, eu vou fazer um comentário disso ainda nesse vídeo aqui, tá? Então, tá aqui o resumo do que eu acabei de falar. Aumentar o spot size significa aumentar a distância focal da C1, né? Então, com isso a gente aumenta a distância para C2 e demagnifica ele mais, ou seja, deixa ele menor lá, né? Então, tá aqui o tamanho, dependendo da nossa, para um microscópio específico, lógico, isso aqui vai depender do microscópio. Quanto mais a gente aumenta essa configuração aqui, spot size, que na maioria dos microscópios é um botão fixo, né? Você não consegue aumentar livremente, tem configurações, 1, 2, 3, 4, 5, vai até uns 10, 12. Quanto maior, então, menor vai ser o tamanho do feixe quando ele chega na amostra, é o que isso aqui está mostrando. Menor vai ser o sinal também, né? Ou seja, se a gente quiser tirar uma imagem, a gente vai ter que deixar um tempo de aquisição muito grande. Vai ser difícil a gente enxergar a imagem para focar e tudo, tá? Então, para o modo transmissão convencional, ideal é a gente trabalhar no spot size, em spot sizes baixos aqui. Eu quase sempre opero no 1 mesmo, tá? No modo transmissão convencional. Então, tá aqui um desenho do que isso significa, mesma coisa que a gente acabou de falar. Daqui para cá é o contrário, né? Daqui para cá a gente está diminuindo o spot size, né? Então, um número de spot size grande, essa lente aqui está forte, está aqui para cima, então estamos perdendo tudo isso aqui de sinal.
chegamos lá com uma amostra, um ponto, esse ponto aqui fica pequeno, porque a gente pegou a nossa imagem do filamento lá e demagnificou ele bastante. Nesse caso aqui, o crossover está mais perto, perdemos muito menos sinal, então chegamos com maior intensidade, mas ficamos aqui com um feixe mais grosso, maior, tá? Então, essa é a função da primeira lente condensadora spot size, tá? Agora, a segunda lente condensadora. Essa é a que a gente mais mexe, é o que a gente chama de botão Intensity no microscópio. O que ele está fazendo, agora vamos deixar a primeira lente com uma força constante. O que ele está fazendo é a gente iluminar a nossa amostra em uma região ou em uma área. Então vai depender da análise que a gente quer fazer. Se a gente aumenta a força um pouco, se a gente desliga essa lente, esse feixe vai chegar aqui bem paralelo na amostra. Na medida que a gente vai aumentando a força dessa lente C2, ele vai convergir esse feixe aqui em um ponto. Se a convergência desse ponto bater exatamente em cima da amostra, é a condição de feixe convergente. Se a gente continuar aumentando a força dessa C2, a gente vai ter esse crossover extra acontecendo acima da amostra, mas a gente de novo vai voltar a iluminar a amostra em uma área. Então, e essa condição seria uma condição de feixe paralelo, essa condição aqui seria uma condição de feixe paralelo. De novo, percebe que o feixe não é verdadeiramente paralelo, mas a gente está iluminando uma área da amostra. Tá? Essa condição aqui seria a condição de feixe convergente na minha amostra. Então, essa lente aqui é a que a gente mais mexe. Toda hora a gente está girando esse botão de Intensity aí. Tá? Então, toda hora a gente está mexendo nessa corrente aí da segunda lente condensadora. Tá? Percebe que eu tenho uma abertura aqui. Eu tenho na C1 também, mas não importa muito. Eu tenho uma abertura aqui na segunda lente condensadora. Vou falar dela daqui a pouco. Tá? Então, falar agora. Então, o que é essa abertura? Ela vai controlar, basicamente, a gente vai, qualquer abertura que a gente colocar no microscópio de transmissão, todas elas são muito parecidas. É literalmente uma abertura, um pedaço de metal com um buraco circular, que vai deixar passar parte só do feixe. O principal papel da abertura da segunda lente condensadora, o da primeira lente condensadora a gente geralmente nem mexe, tá? O papel seria similar a esse, seria a mesma ideia que esse, só que a gente geralmente só mexe no da segunda condensadora. O que ele faz é, ele controla o ângulo, como essa abertura está numa distância diferente aqui, se a gente colocar aberturas maiores ou menores, a gente consegue deixar esse ângulo aqui que o feixe chega na amostra, que é esse ângulo aqui, né, mostrado aqui, maior ou menor. Então, se a gente colocar uma abertura grande, esse ângulo vai ficar com um ângulo de convergência grande. Se a gente colocar uma abertura pequena, esse feixe vai chegar com um ângulo de convergência pequeno, tá? Então, por que isso importa, né? Uma importante... isso vai importar duas vezes. Vai importar na parte do modo transmissão varredura, e eu vou deixar o Conrado falar dessa parte, que ele vai falar disso. Mas no modo que a gente está conversando, da minha parte do curso, isso importa na hora que a gente for tirar um padrão de difração no modo feixe convergente. Então, vocês vão entender o que é o padrão de difração, como que a gente está configurando o nosso microscópio para enxergar esse padrão de difração, mas essas duas imagens que vocês estão vendo é o microscópio, a amostra, tudo exatamente na mesma situação, tá? Mesma corrente em quase todas as lentes, praticamente igual. A única coisa que a gente está mudando aqui é o ângulo de convergência. Aqui a gente tem uma abertura pequena, aqui a gente tem uma abertura grande. Tá? Então isso aqui não é uma imagem, é um padrão de difração. Percebe como fica completamente diferente. Isso aqui, essa imagem aqui da esquerda seria o que a gente chamaria de nanodifração, que é nada mais do que a gente tirar um padrão de difração de uma área nanométrica do meu material. Tá? Ele parece com o padrão de difração normal que a gente tira. E esse daqui é o que a gente chama de padrão de feixe convergente, que ele tem um monte de informações que a gente só tira de um padrão de feixe convergente. A gente não consegue, tem informação que a gente tira aqui que a gente não consegue tirar nem de um padrão de difração de raio-x. Tá? Ele tem uma quantidade de informação cristalográfica absurda,
nesse tipo de padrão aqui, tá? Então, resumindo essa parte do sistema de iluminação como um todo, ele é composto então de um canhão mais lentes condensadoras, tá? Tem também os defletores que eu não mencionei, eu vou deixar num vídeo em paralelo aqui. A função então desse sistema de iluminação é o SPA do feixe incidente, né? A gente vai criar um feixe, né? Então o canhão cria o feixe e as lentes condensadoras preparam ele de um tamanho e ângulo de convergência adequado para a análise que eu quiser fazer, tá? Então os controles que a gente viu é o botão intensidade, intensity, que é a segunda condensadora, o spot size, que é o tamanho do ponto aí, ou o tamanho do feixe na amostra, o ângulo de convergência, que é a abertura da condensadora, e eu tenho esses outros 4 comandos aí, Beam Shift, Beam Tilt, Gun Tilt e Gun Shift. Então, Beam Shift, Beam Tilt, Gun Tilt e Gun Shift, que eles são esses defletores. Esses defletores, teoricamente, não era para eu precisar, tá? Só que eu constantemente tenho que alinhar o meu microscópio. Então eu vou fazer um vídeo em paralelo com esse, que ele é um vídeo que eu sugiro vocês guardarem para operação. Ele é um vídeo mais útil na hora que você for operar, para a gente entender quais que são os alinhamentos que a gente tem que fazer no sistema de iluminação, e esses alinhamentos a gente faz no mínimo uma vez a cada vez que a gente operar o microscópio. Tá? Eu vou tentar explicar então o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo esses alinhamentos aí no próximo vídeo. Valeu!